Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e a leitura será feita iniciando no verso 15 ao final do capítulo. Efésios, capítulo 1, verso 15. Nós faremos a leitura juntos e no final faremos uma breve oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, que realmente somos privilegiados de ter o livre acesso à Tua presença e também, Pai, poder receber de Ti o alimento mesmo espiritual para as nossas vidas. Então, Pai, que hoje à noite a Tua palavra venha mesmo cheia de graça, de verdade e fazendo mesmo, Pai, a Tua vontade em nossas vidas. E para isso nós precisamos, necessitamos, dependemos totalmente do Senhor e do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor da palavra. Que Ele venha mesmo, Pai, nos ensinar hoje à noite, ser o nosso professor e revelar, Pai, as coisas que a Ti pertencem, conforme a Tua vontade aos nossos corações. E a Tua igreja aqui reunida receba mesmo a edificação. E nós, que ainda não tem a salvação, o Senhor, Pai, que é o autor, é aquele que concede, que dá, conforme Te apraz. O Senhor faça uma obra especial nessa vida preciosa. Então entregamos cada um que chegou aqui, todos nós, em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Então, amados, nós estamos já mesmo na carta, entrando, e o apóstolo Paulo é o autor da carta, da epístola, e nós só lembramos que ele estava numa situação muito difícil. Paulo estava preso ali em Roma, e essa é uma das cartas da prisão. E uma carta não só aos Efésios, mas é uma carta para toda a igreja em todos os tempos, uma carta universal. E aqui nessa passagem nós estamos vendo mesmo a alegria desse homem, independente da condição que ele estava, preso, alegre. E Paulo, ele era um homem de ação, um homem de trabalho, um homem de luta, à frente mesmo dos ministérios, das igrejas, ensinando, instruindo, mas acaba agora impedido de fazer isso, de visitar, de estar com os irmãos, mas está ali preso. Mas ele não fica parado, ele continua sendo um homem de ação, mas nós vemos agora que ele usa uma arma poderosa, que é a escrita. Tinha a liberdade de escrever e deixou a igreja, essas preciosas e maravilhosas palavras de Deus. E assim Paulo usou a sua escrita para incentivar a igreja, instruir, doutrinar, utilizar, eles crescessem. Essa era a vontade dele. E não só a escrita, mas outra coisa importante que Paulo agora tinha, vamos dizer, mais tempo, era a oração. Então ele aproveitava todas as oportunidades. E vemos aqui que Paulo não só era um homem de ação, mas um homem também de oração. E a oração Paulo sabia muito bem. A vida dele era uma vida de oração. E nós mostramos várias passagens das Escrituras em que vemos Paulo orando constantemente, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, e fazendo isso mesmo. A sua vida era uma vida de oração, mas também o valor que ele dava à oração, o poder da oração, o quanto pode, o quanto é eficaz a súplica do justo. E nós vimos assim vários versículos sobre isso semana passada. Mas, irmãos, olhando essa oração, principalmente nós vemos
a alegria do apóstolo Paulo. Eu coloquei assim, as delícias, o deleite que ele via até em orar, porque ele estava alegre com as notícias que ele recebeu dessa igreja. E é o que diz aqui, olha, no verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo tinha alegria, né? O deleite mesmo de orar por essa igreja, e eu mostrei semana passada também, a alegria de um ministro, de um ministério em ver que os seus filhos na fé estão andando, né? Como diz aqui, esse tripé da vida cristã, como ele descreve, tem ouvido da fé que há entre vós. A fé em Jesus Cristo, a nossa vida, né? A vida do crente é uma vida de fé. O justo, o que foi justificado por Deus, viverá pela fé. Então é uma vida de fé. E é bom, irmãos, né? Os apóstolos mesmo pediram, oraram ao Senhor Jesus, a Deus: Senhor, aumenta-nos a fé. E nós precisamos muito, né? Mas andar na fé. Não só isso, mas diz, olha, o amor para com todos os santos. O amor, não é o mandamento de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre tudo, né? Sobre todas as coisas, é o principal. Mas o segundo, amar o nosso semelhante. E o Senhor Jesus resumiu a lei nesses dois mandamentos: o amor a Deus e amor aos nossos irmãos, ao nosso semelhante. E isso Paulo via, né, naquela igreja. E a esperança é uma coisa também que faz parte, né, da nossa vida cristã. Viver a viva esperança. E hoje nós recebemos a notícia lá da passagem do nosso amado irmão Francisco para a glória, né? E a filha dele esteve conosco pela manhã e nos avisou e pediu que pudéssemos dar uma palavra. Fomos lá e falamos exatamente isso, né? A esperança do salvo, a esperança do crente, em que é a nossa alegria, porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, veja aqui, no capítulo 4, e o versículo 13, foi a passagem que eu li lá. Eu disse para eles, olha, Paulo está querendo aqui mostrar aos irmãos que eles não sejais, né, ignorantes em respeito da morte. Foi o que eu disse, a morte ela é uma realidade. Está aqui o irmão Francisco, né? A casca dele está aqui, é real. Então nós não podemos, de forma nenhuma, ignorar essa realidade. Mas também nós não podemos ser ignorantes, né, em relação à morte. E aqui o apóstolo Paulo está tratando desse assunto com os crentes. E ele diz, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, né, aos que... O crente, ele não morre, ele dorme em Cristo. E aí Paulo diz, para quê? Não vos entristecerdes como os demais que não têm a esperança. Então, quem não tem esperança, né, vive uma vida mesmo debalde e se desespera. E nós vemos assim muitos exemplos até de alguém quando parte, alguém da família, é aquele desespero, né? A característica de alguém que não sabe, não tem esperança, não tem segurança. E eu estava mostrando isso lá, olha, esse aí, e nós vivemos pela esperança, né? Na esperança em que a Bíblia mesmo nos afirma. E eu disse, olha, verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então eu estava mostrando para eles que se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós temos a esperança de viver com Ele, né? As promessas. E Ele diz, olha, quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. Então, disse, olha, o irmão aí, ele creu. Nós fomos lá visitar, e os irmãos que visitavam ele, olha, ele cria, né? Ele tinha fé, a certeza, e falava com alegria. Então eu disse, olha, ele crê, né? Então ele não está morto, não, ele está vivo, né? E eu disse, olha, e quem está vivo, né, e crê, jamais morrerá eternamente. Falei da morte eterna. Então é uma oportunidade, irmãos, né, que nós temos. Mas o apóstolo Paulo tinha alegria de ver os irmãos, aquela igreja andando, né, na fé, no amor e na esperança. Então ele orava. E essa oração de Paulo aqui, ele não só, né, nós vemos aqui o deleite de Paulo, mas o desejo de Paulo nessa oração. Está aqui no verso 17, olha. Para que Paulo desejava isso à igreja, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Então, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então é bem claro que o Paulo desejava que duas coisas, né? Está aqui. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda, primeiramente, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E nós vimos isso, né, irmão? O desejo do Paulo, que nós, assim, tivéssemos essa disposição espiritual de cada vez mais buscar, né, o conhecer Jesus. E esse conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos assim o exemplo na vida do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3 em diante, quando ele diz, olha, aquilo que para mim e o que eu fazia, né, em que eu gastava o meu tempo, as minhas energias, a minha vida, tudo que para mim ficou como nada. Eu desprezei, né? O que era lucro para mim, eu deixei tudo isso para poder ganhar a Cristo e conhecê-lo. E conhecê-lo, esse conhecimento que Paulo queria de Jesus e buscava, não é o conhecer superficial. Eu sei quem é Jesus, eu leio nas Escrituras, o conhecer do Paulo. Vamos rapidinho aqui, né? Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, e o versículo 8 diz assim, olha, sim, deveras considero tudo como perda. Ele considerava tudo que ele tinha, o que ele conquistou, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, isso é muito profundo, né? Uma pessoa de dizer, olha, aquilo que eu amava, aquilo que eu dedicava a minha vida, aquilo que eu fazia, eu considerei como nada, como refúgio, como perda, para ganhar a Cristo. E não só ganhar, mas desde o verso 9, ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, né? Algo que eu mereço, algo que eu procuro, algo que eu tenho direito, né? Muitos pensam assim, muito pelo contrário, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus,
baseada na fé. E aí ele diz para o conhecer. Esse conhecer, irmãos, esse verbo aqui, eu fui dar uma olhada, é o sentido mesmo no Velho Testamento, é de coabitar, né? É de relacionamento até íntimo. Então é a intimidade, procurar Jesus intimamente nas nossas vidas. E é isso que esse homem queria dizer, o conhecer cada vez mais. E a graça de Deus, irmãos, essa disposição, essa inclinação, e é isso que Paulo pede à igreja, que Deus conceda. O Espírito Santo que habita em nós nos ajude a buscar cada vez mais o conhecimento, a sabedoria do Senhor Jesus. Então, voltando lá, Paulo diz, olha, esse é o meu desejo, né? Que vocês conheçam cada vez mais, é na intimidade, o relacionamento pessoal. Como vai fazer, irmãos, diferença, né, nas nossas vidas? Não é aquela superficialidade. Afinal de contas, irmãos, nós estamos de passagem nesse mundo. A morte, né, é certa, ela não tem conversa, né? E vai ficar tudo aqui. Não vai. Eu e você vamos deixar tudo. E o que adianta, né? Perder tempo com coisas. Eu não estou falando que nós não devemos, e nós temos as nossas responsabilidades, mas, acima de tudo, buscar. Eu tenho mesmo ficado nisso, sabe, irmãos? Tentado mesmo mostrar que é o melhor. Jesus disse, buscai, né, em primeiro lugar, o reino, a Ele e a sua justiça. E as demais coisas nesse mundo vão ser mesmo acrescentadas. Ou seja, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, as minhas necessidades, as nossas necessidades. Agora, muitas vezes, nós queremos que Deus nos abençoe nas nossas vontades, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu projeto. Então, eu quero que Deus me abençoe. Mas é um perigo muito grande. Muitas vezes, o que eu quero não é o melhor para a minha vida. Irmãos, isso eu posso dizer com certeza. Eu queria tanta coisa que Deus me tirou, e eu louvo a Deus por isso, né? Porque senão, se eu tivesse ido pelos meus desejos, eu não estaria hoje aqui, né? Te digo com toda sinceridade e honestidade, eu não digo nem nesse púlpito, mas não estaria hoje como um filho de Deus, porque eu estava numa corrida, né? Eu estava buscando aquilo que me dava prazer, aquilo que me dava mesmo as realizações humanas, pessoais, intelectuais, enfim, tudo isso eu estava buscando, e cada vez mais longe de Deus, né? Porque a Bíblia diz, quem se aproxima do mundo, das coisas do mundo, torna-se amigo do mundo, né? Fica o quê? O inimigo de Deus. Então, temos que, né, ver essas coisas, mas que Deus nos dê, aqueles que já têm, né, o Espírito Santo habitando, nos conceda essa disposição, essa vontade, essa inclinação de buscar cada vez mais o conhecimento verdadeiro, a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, olha, que Deus nos conceda, né, esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí diz, verso 18, iluminados os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é, aliás, iluminados os olhos dos vossos corações. A segunda coisa, né, Paulo queria agora que Deus desse a eles o entendimento. Vem do coração, né, o entendimento e para o crescimento espiritual e individual de cada um. Irmãos, está na hora, né? Está na hora. A nossa fé, a nossa idade, a nossa maturidade, temos que crescer, deixar de sermos meninos, né, nas coisas de Deus. Não ser homem, ser mulher mesmo verdadeiro, crescer
crescer mesmo em entendimento, espiritualmente falando. É hora mesmo de começar a deixar um monte de coisinhas que não levam a nada, né? Mas crescer. E isso, Paulo pede que Deus ilumine, né, os vossos corações. Então, esse homem tinha um desejo muito grande que a igreja tivesse mesmo o entendimento, o esclarecimento e o crescimento espiritual. Desejo de Paulo. Mas ele continua, aprofunda mais ainda, né, na oração. E eu coloquei assim agora os detalhes, né? Paulo vai detalhar isso. Diz aqui, olha, no versículo 18. Ele diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, né? Primeira coisa, qual é a esperança do seu chamamento? Então, semana passada eu tratei desse assunto. O propósito de Deus individualmente em cada um, né, nas nossas vidas. Eu fui chamado por Deus com um propósito, algo que Deus tem para a minha vida. Irmãos, isso é muito importante, né? Nós sabemos qual é mesmo a esperança do seu chamado, do meu chamado. Porque Deus me separou, Deus me chamou, Deus me elegeu, Deus me salvou, Deus me justificou, né? Para quê? Para ir para o céu? Sim, eu só vou para o céu se eu for salvo, se eu for justificado. Mas Deus me chamou para uma obra, né? Uma obra, e nós devemos saber qual é para cada um de nós. Afinal de contas, ele diz: vós sois o quê? As minhas testemunhas. As testemunhas de Jesus. E aonde eu estiver, irmãos, aonde nós estivermos, esse é o desafio para as nossas vidas. Eu sei que não é fácil, não, né? Mas é um desafio para cada um de nós sabermos assim qual é a nossa vocação. Efésios 2:10 é bem claro, né? Nós estamos bem pertinho. Pois somos feitura dele. Foi ele que nos fez, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus me chamou para uma obra e Deus te chamou. Irmãos, esse versículo foi o versículo que Deus falou comigo e o meu chamado pessoal particular. Muito tempo, sinceramente, eu orava a Deus, né? Pedindo: Senhor, qual é a obra que o Senhor tem para a minha vida? Desafiado aqui, cada culto, cada semana, orando em seminário. Qual é mesmo a obra? E participando ativamente dos trabalhos da igreja, ajudando no OANSE, enfim, como todos aqui, né? Mas ainda queria saber. Eu não me satisfazia com isso. Eu queria muito mais ainda. Orei muito tempo e achava que eu poderia só ser um contribuinte, né, em oração, enfim. Mas Deus disse: olha, eu quero a sua vida. Eu quero é você, totalmente. E eu tinha esse desejo muito grande. E até hoje, conversando com o pai do Fredinho, né, nós assim tivemos um bom momento e lembrando de muitas coisas. E ele disse: meu irmão, eu vi tu descendo com uma maca lá na tua casa, gritando de dor e dizendo: eu quero trabalhar para Deus. Eu quero trabalhar para Deus. E Deus ouviu a tua oração. São coisas que, sinceramente, eu não lembrava, né? Mas renova, assim. E Deus dá, meu irmão, para você e para quem realmente está disposto a servi-lo. Então, qual é mesmo a esperança do teu chamado, da tua vocação, né? E nós vimos isso semana passada. Mas hoje eu queria mostrar essa segunda coisa aqui, detalhadamente, da oração do Paulo, né? Ele diz aqui, olha: qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos,
qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Em outras palavras, as ricas e gloriosas heranças que nós vamos ter, irmãos. É a riqueza da glória de Deus como herança para cada um de nós. Isso é tão grandioso que eu me sinto pequeno até, sabe? Mas eu vou tentar nos ajudar hoje à noite, né? Quando fala assim da glória de Deus, o que é realmente a glória, né? Essa coisa da glória. Nas Escrituras, essa palavrinha glória, no Velho Testamento, é no hebraico, né? Então é a palavra kabod, né? Kabod, que quer dizer peso, ou seja, é o valor, é o peso, né? Um exemplo, o ouro, um metal, ele é pesado, ele é aferido pelo quanto ele pesa, né? Esse é o valor determinado para essa coisa. Então, o peso desse valor, esse peso, essa palavrinha lá, significa mesmo posse, né? Riquezas, influência, posição, poder, e tudo isso no Velho Testamento era o que significava, né? E no Novo, que é no grego, é a palavra doxa, que quer dizer opinião, ou seja, é a importância ou o valor que, em nossa opinião, nós atribuímos a alguém ou a algo, né? Aquilo que nós atribuímos como a nossa opinião. Ou seja, em relação a Deus, nós constatamos a sua perfeição, né? Em relação a Deus, a excelência dos seus atributos. Então, juntando tudo isso, né? Ou seja, riqueza, influência, posição, poder, perfeição, tudo isso é glória. Agora, são pálidas palavras, né? Mas a glória de Deus, irmão, saber que Deus, primeiramente, Ele é o Pai da glória. Ele é o autor da glória. Então, não é o que está dito aqui, olha, no versículo 17? Porque, diz aqui, olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Deus é o Pai da glória. Ele é tudo isso, né? Não só Ele é o Pai da glória, mas veja o que diz aqui Atos capítulo 7. Tem muitos versículos, né? Mas eu peguei alguns, senão a gente não vai passar dias aqui. Atos capítulo 7 e o versículo 2, Atos 7, 2, diz assim, olha, o Estevão, né, na sua pregação, ele diz assim, Atos 7, 2, Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, né? Não só Ele é o Pai da glória, mas Ele é o Deus da glória, de toda a glória. Ele é o Deus, o único Deus. Vamos ver mais versículos. Salmo de número 24. Salmo de número 24 e versículo 7. Salmo 24 e 7. Ele é o Deus da glória, Ele é o Pai da glória. E aqui diz, olha, Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre... Quem? Ele é o Rei da glória agora, né? Não só o Pai, o Deus, mas o Rei da glória. E diz aqui, olha, quem é o Rei da glória? O Senhor, forte. Olha essas palavras, né? Forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Veja
1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. É o findo o rei do reinado de Davi, né? Davi, esse homem segundo o coração de Deus, e ele está planejando a casa do Senhor, a casa de Deus, e está passando mesmo o bastão ao seu filho Salomão. É até uma leitura que vale a pena, né? 1 Crônicas 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Irmãos, eu parei hoje, né, meditando, e Senhor, a obra tua é grande. E eu me considero um pequeno, um inexperiente. Mas nos ajuda até na nossa própria obra. A obra não é minha, não é nossa, irmãos, a obra é para a glória de Deus, né? É para o nosso Deus Altíssimo. E ele diz aqui no verso 2: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei, né? O planejamento aí para nós que somos da área, né? Planejar primeiro. Já planejei e preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo, veja, em abundância, né? Em abundância. E ainda, olha só que interessante, o rei Davi, né? Porque às vezes é muito fácil, quem está na liderança, né, cobrar. Eu sou o rei, manda, eu já preparei tudo isso aqui. Eu sou o pastor, vão dar, vamos não sei o que, mete a mão no bolso vocês e tal. Mas olha a atitude desse homem aqui, né? Eu vibrei, sabe? E ainda, disse Davi, porque amo a casa de meu Deus. Irmãos, como faz diferença, né? O ouro e a prata particular que tenho, dou para a casa do meu Deus. Ou seja, ele tirou do próprio bolso, né, irmãos? Aquilo que é mais precioso, dá para o Senhor. Dá para Deus. Eu vejo aí homens grandes, né, de grande denominação, ricos, acumulando riqueza na terra e fazendo o contrário. Aqui um exemplo: esse homem deu do que era dele, não do que ele pediu dos outros, né, para a casa do Senhor, para o santuário. E ele, olha o que ele diz: o ouro e a prata particular que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, né? Olha o que ele... 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente para o Senhor? Esse homem aqui é dos bons, né? Ele não mandava, irmãos, ele fazia, né? Ele dava o exemplo. Esse é o verdadeiro líder: fazer para depois desafiar, né? Fazer para depois mandar. E aqui ele diz, né? Olha, diz assim: trazer as ofertas liberalmente para o Senhor, não por imposição, né, mas com liberalidade, porque Ele é o meu Deus, Ele é o merecedor, Ele já me deu tudo, irmãos. Você sabe calcular quanto custou a tua salvação, a minha salvação, o preço?
tem um preço. A Bíblia diz que não foi prata e nem ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, né? Mas pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus, sangue como que de cordeiro sem mácula, né? Preparado desde a eternidade. Vale mais, irmãos, a minha salvação do que umas merrecas que eu acho que eu tenho, né? Tudo eu entrego na mão do meu Deus, do meu Senhor, e vai estar nas melhores mãos do que na minha, porque estando na mão dele, eu vou gastar conforme a minha necessidade. Se eu deixar comigo, capaz de... deixa para lá, né? Mas verso 7, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez, obrigado, né? Voluntariamente, irmãos. Essa é a obra de Deus, né? Não tem a campanha, não tem a obrigação do envelope, é voluntariamente, é dado com coração. Diz aqui, olha, porque de coração íntegro, a integridade do nosso coração, deram-se eles liberalmente ao Davi, ao Senhor, né, irmãos? A ele. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. A alegria foi completa, vendo todos participando, né, na obra do Senhor. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, olha a oração desse homem, né? Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Veja, irmão, isso aqui é glória. É tudo glória de Deus, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, isso é glória. O poder, isso é glória. A honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Isso é glória, irmãos. Tudo isso, teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltastes por chefe sobre sobre todos. Riquezas, veja, e glória, vem de quem? Vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém? Isso é glória, irmãos. Vamos ver mais, né? Salmo 19. É tudo isso, né? Salmo 19. Diz aqui a palavra do Senhor. Salmo 19. Porque nós estamos falando a riqueza da glória, né? E mostrando o que é essa glória, a riqueza da glória, né? Diz aqui, olha, o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Eu estava vendo uma filmagemzinha, um homem debochando de Deus, mas ele mesmo estava... É engraçado que a Bíblia diz que a loucura do homem, né? A loucura do homem até glorifica a Deus, e na sua própria loucura, né? Mas esse homem dizendo que, mostrando que tem 200 bilhões de galáxias, eu aleluia, né? Porque quando eu leio que Deus foi preparar-nos lugar, 200 bilhões de galáxias, o mundo hoje tem, parece que é 8 bilhões de habitantes, né? E durante a história, ninguém calculou isso, nem precisa, mas e o homem diz, olha, a cada dia aparece, está crescendo esse universo e tal. E ele estava dizendo, será que
Em tudo isso, só tem esse pontinho aqui, nós somos privilegiados. Só esse pinguinho de gente, essa terrinha, em bilhões e bilhões e bilhões, deu número lá. Eu digo, seu maluco, somos privilegiados mesmo, né? Somos sim. Então, irmãos, os céus proclamam a glória de Deus. Eu já fui assim também, né? Eu falo isso com compaixão, não é gozando não, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que ter compaixão das almas perdidas, e Deus vai cuidar de cada um. Mas diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é glória, irmãos. É poder, não é? É riqueza. Olha, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer ao seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Isso é a riqueza de Deus, né? Glória de Deus. Veja aqui, olha, Salmo 29. Salmo de número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Olha só, né? Isso é glória, irmãos. Isso é poder, né? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Irmãos, eu já parei assim no mar, né? Em pedras, a gente fica até extasiado, só escutando. Né? A gente olha assim aquela infinidade. Deus, as águas, dizendo aqui, né? Falam a voz de Deus. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. É os oceanos, né? Aquela coisa, olha Deus, sobre todas as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Quebra, né? Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. E o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A gente vê na televisão esses terremotos, né? Essas tempestades nos Estados Unidos, parece uns paliteiros subindo assim, né? É poder, irmãos. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Treme com a sua voz, né? O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, coisas grandiosas, né? E cria um animalzinho. Lá em casa tem aqueles ninhozinhos de passarinho, eu vejo um ovinho. É a voz do Senhor que dá cria. Poder sobre todas as coisas. Diz aqui, e desnuda os bosques e o seu templo. Tudo diz o quê? Glória. Glória. O Senhor preside, é o patrão, né? Os dilúvios. Irmãos, quando eu era pequeno, aquela trovoada, eu tinha medo, e a minha mãe dizia, olha, isso é a voz de Deus. Chega, né? E eu ficava, é a voz de Deus. O Senhor preside os dilúvios, como rei presidirá
para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Irmãos, glória, né? Então aquelas palavrinhas é para a gente entender, né? E a palavra de Deus nos faz discernir. Então vamos ver mais aqui. Tem muito, é muita coisa, mas eu peguei só alguns pontinhos até. Vamos lá, Salmo 57. É um bom exercício, né? Salmo 57 e capítulo 57 e o versículo 5. Ser exaltado a Deus acima dos céus. Acima dos céus é o trono de Deus, né? E toda a terra esplenda a tua glória. Vê a majestade, a grandiosidade, tudo mesmo é a glória de Deus, né? Salmo 96. Salmo 96. Nós cantamos sempre, né? A turma aqui domingo à noite. Salmo 96. Olha o que diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvável. Temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. É farelo, né? É farofa. É nada. O Senhor, porém, veja, fez os céus. Glória e majestade, olha só, estão diante dele. Força, formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Veja, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, ele é que reina. Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. E julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra. Exulte. Ruja o mar em sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se. Imagina as árvores, né? Regozijem-se todas as árvores no bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Irmãos, a glória de Deus é todo poder, majestade, esplendor, honra, fama, perfeição, justiça, misericórdia, bondade, tudo isso, irmãos, é glória, né? É muito rico, né? É muita coisa. Mas vamos mais adiante, né? Essa glória, irmãos, essa glória de Deus, ela um dia, nós não sabemos quando, mas houve, né? Foi manchada, foi ofendida a glória de Deus. Lúcifer, a Bíblia fala, não é? O filho da alva, ele teve a petulância, né? De querer tomar a glória de Deus. E a Bíblia diz o profeta Isaías, escute bem, Isaías 42, isso é muito bom a gente marcar, né? Isaías, no capítulo 42, diz assim, olha, verso 5, assim diz Deus, é Deus falando, o Senhor, que criou os céus e a terra, e os estendeu, formou a terra, e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, interessante, né? É que dá fôlego de vida, até para o rebelde, para o blasfemador,
para aquele que zomba de Deus. Basta fechar aqui, né? Eu vi o homem campeão do mundo, super-homem, né? Ele passa 5 minutos sem respirar, 5 e pouco, é o máximo que consegue. Então, uns 6 minutos já foi. Cadê o poder do homem? 6 minutos, aliás, menos, né? Isso é um atleta, o recordista, mas nós, 2 minutos já pagou. E é ele quem dá o fôlego da vida ao povo que está nela. E o Espírito, né? É o autor da vida. E o Espírito aos que andam nela. E o homem é tão rebelde, né, irmãos? Tão cheio de si, prepotente, arrogante. Vai acabar tudo lá na sepultura. É só ir lá no São João Batista, nossa, aqui está lá o maior empresário, governador, prefeito, desembargador, não sei mais quem, e o peãozinho que não tem nem nome, está tudo lá. A morte iguala a todos, não tem exceção. Eu gosto de andar em cemitério, lá é todo mundo igual. Eu até tento fazer umas jazigos especiais, mas não vale nada, né? Embaixo, como é tudo podre, é tudo caiado, né? Por fora, mas dentro tem. Mas diz, olha, eu, Senhor, te chamei em justiça. Isso aqui é para ti e para mim, né, irmãos? Eu te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárceres os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, nem a minha honra, né? Aliás, nem a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens, aos ídolos, a que sejam, né? E essa criatura de Deus, poderosa, né, teve mesmo a petulância de querer tomar o lugar de Deus, a glória de Deus. E Deus, assim, o expulsou. E a história da palavra de Deus mostra que ele prometeu esse aqui, né? Que viria como o mediador da aliança, como a luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárceres os que haviam em trevas. Aonde eu quero chegar, irmãos, é que essa glória de Deus não ficou só na natureza, na criação, no poder, mas a Bíblia diz que João capítulo 1 e versículo 14, que o verbo, né? O verbo de Deus. Vamos lá? João 1,14. E o verbo se fez carne. Não ficou, irmão, só na criação, nas visões, não, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Ou seja, agora a glória de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E ele veio porque nós estávamos necessitados, né? Precisando mesmo da salvação, da redenção. E em Jesus Cristo, ele mesmo diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, João 17, e na oração sacerdotal, né? João 17, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Irmãos, o tempo já foi, mas é tão importante saber a riqueza da glória de Deus, a glória de Deus. E nós vamos ver, se Deus permitir, para a semana, que tudo isso foi afetada, manchada com o pecado lá, com o diabo, né? E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele veio, a glória veio aqui e para mesmo consumar essa obra, né, de glorificar a Deus, restaurar todas as coisas. Foi perdida, a autoridade foi dada ao diabo, a raça foi caída, né? E essa obra grandiosa, a obra gloriosa de Jesus Cristo foi de restaurar, de resgatar, de redimir essa raça. E só para assim concluir o raciocínio, mas nós vamos continuar. E esse Jesus, né? Quando Paulo chega aqui em Efésios, ele diz aqui, irmãos, olha, Efésios capítulo 1 e o versículo 5, né? E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, veja, para o louvor da sua glória e da sua graça, que Ele nos escolheu gratuitamente no amado. Então, em Jesus Cristo, irmãos, nós temos assim, como diz aqui, né? O Paulo, a riqueza da glória da tua herança e da minha herança. É em Jesus Cristo que se revelou, né, toda a riqueza da glória de Deus. E como herdeiros de Deus, né? Eu falei um privilégio. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então, quando Paulo diz, olha, ilumina, né? Dá sabedoria, dá entendimento, dá compreensão a eles, porque é rica e gloriosa a tua herança, irmãos. E a minha herança. Fica tão pequeno, né? As coisas desse mundo. E olha o que nós vamos herdar. Herdar a glória de Deus. Viu? Poder. Tudo isso, irmãos. É de ficar alegre, né? Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. E realmente, como é precioso a oração do apóstolo Paulo pela tua igreja. E que essa oração, Pai, possa mesmo ecoar no meu coração hoje à noite e no coração de cada irmão que chegou aqui. Talvez com alguma angústia, com alguma necessidade, passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação. Mas, Pai, entender e saber e compreender que nós já temos como herança a riqueza da tua glória, que é dada a nós de forma tão especial, Pai. Me ajuda realmente a entender essa verdade e mudar mesmo, Pai, cada vez mais a minha forma de viver, de olhar, de buscar o Senhor. E nos ajuda mesmo, sinceramente, Pai. Aceita a nossa gratidão. Ó Senhor, eu quero entregar em tuas mãos carinhosamente a família do irmão Francisco. Dá a eles o conforto, o consolo e até mesmo a sua partida possa servir de alerta. A palavra que ele tinha falado, Pai, que foi falado hoje, possa o Senhor usar e assim alguém ali, assim como ele fez, entregar a sua vida ao Senhor. E também, Pai, entrego o Mário e a Cláudia nessa viagem, que o Senhor mesmo aumente a sua fé, dê-lhe a graça de enfrentar o que está adiante. E que eles possam chegar debaixo da tua paz, suprindo mesmo as suas necessidades. E nós aqui, Pai, muito obrigado.
porque já somos herdeiros, co-herdeiros da graça, da riqueza da tua graça e da tua glória. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.